Fala galera, tudo bem? Hoje aqui no vlog a gente vai falar de um assunto meio polêmico, né? Você já olhou o título do vídeo, né? E sem nem mais delongas, vamos lá. Vale a pena ser design instrucional em pleno 2025? Bem, a gente vai falar um pouquinho dos prós e contras da profissão. E aí a gente já vai pensar um pouquinho, será que vale a pena entrar nessa área? Vale a pena investir? E fique tranquilo, eu vou te contar um pouquinho de tudo sobre esse assunto, vou contar da minha experiência e vou trazer a minha opinião tão polêmica desse assunto que sempre vai gerar debate. Então, fica aí tranquilo e vamos começar a falar sobre o assunto. Como nós já falamos em outros vídeos, se você é uma pessoa que gosta de educação, gosta de tecnologia, comunicação, né? Gosta da parte de edição, enfim. Cara, você pode ser um designer instrucional. Seja uma carreira para você, né? Pensando como freelancer, talvez você quer usar isso como sua profissão, né? De fato, fazer isso no seu cotidiano, né? E é importante a gente entender, né? O porquê quais são os pontos bons e quais são os pontos negativos, né? Dessa profissão que ainda segue sendo um mistério no mercado. Então vamos pensar um pouquinho. O DI é um profissional responsável, né, por planejar, por desenvolver, melhorar as experiências de aprendizagem, tá? Seja através de um curso online, treinamento corporativo, material educativo, conteúdo de comunicação. Ele é um profissional que acaba abrangindo um pouco disso, mas sempre com o foco principal na aprendizagem, na transmissão do conteúdo, na transmissão daquela informação. Então é muito importante que você tenha isso em mente, tá? Ah, Vinícius, mas designer instrucional é professor. Não, designer instrucional ele não é um professor. Eu costumo dizer que ele é mais um educador. Ele está na linha da educação, mas ele não está necessariamente na linha de frente na sala de aula. Pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo, você tenha interesse, né, em lecionar, em se tornar um professor, seja o ensino fundamental, ensino médio, ou até mesmo um professor universitário, tá? Não tem problema nenhum você também querer, né, se profissionalizar e se tornar um designer instrucional também. Então eu deixo essa dica, né? E já quebra um pouco desse tabu. O designer instrucional, ele não é professor, viu? E aí a gente precisa entender, né, algumas coisas dessa profissão. Vamos falar de tudo que é mil maravilhas, tudo que todas as pessoas gostam primeiramente, pode ser? As pessoas questionam, tem demanda de mercado essa profissão? Sim, tem muita demanda de mercado. E por quê, gente? O mercado de educação, ele vem crescendo muito, né? E o mercado de educação à distância, né, o famoso EAD, como conhecemos aqui no Brasil, ele tem crescido cada vez mais, principalmente, tá, para as instituições de ensino superior, as famosas faculdades e universidades. Por quê? Acaba sendo mais acessível, geralmente é muito mais, vou falar assim, barato, né, para o estudante investir no ensino superior EAD, tá? Mas e aí? Esse estudante tem que consumir esse conteúdo, e aí o designer instrucional ele entra. Ele vai ser responsável por desenvolver esse material pedagógico para essa instituição de ensino, tá bom? Então, sim, há demanda principalmente para as universidades, tá? Além disso, para empresas de todo o ramo corporativo, precisam de designer instrucional, principalmente alinhados aos times de recursos humanos e treinamento, para que possam desenvolver materiais para o seu time. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa X que está precisando criar um treinamento específico. E aí, geralmente, um designer instrucional ele é contratado para poder desenvolver esse treinamento para essa empresa. Entendeu? Então, é bem prático. A questão ponto 2 que eu adoro, para mim, é uma das principais vantagens. O trabalho pode ser feito remotamente. Pô, Vinícius, como assim? Eu posso trabalhar 100% home office? Sim. Hoje eu trabalho 100% home office. Eu falo que é um dos maiores benefícios de atuar nessa profissão. Gosto muito. E home office, gente, é qualidade de vida. Mas eu já citei isso em alguns outros vídeos. Precisa ter organização, responsabilidade e comprometimento.
Até porque é o nosso profissional que sempre está, né, sendo levado em consideração, está sendo avaliado, e a gente tem que entregar resultado, e além de resultado, qualidade. O conteúdo que nós desenvolvemos tem que fazer diferença. Tranquilo? Então, óbvio, vai variar um pouquinho. Se você é autônomo, isso facilita muito. Agora, se você trabalha para uma empresa privada, enfim, pode ser que essa empresa exija que você trabalhe no formato presencial, híbrido ou home office. É muito relativo e varia muito de empresa para empresa. Tranquilo? Então já falei um segundo ponto positivo. O terceiro, para mim, foi um dos principais divisores de água na minha carreira. Eu sempre fui um profissional muito criativo e sempre gostei muito de inovar também. Ou seja, sempre gostei de tirar minhas ideias da cabeça, desenvolvê-las, colocá-las na prática e ver o que acontecer. E o designer instrucional, ele acaba, de certa forma, tendo autonomia, obviamente, conforme a solicitação do cliente, né, de poder criar, de poder desenvolver. Então, geralmente, a gente acaba recebendo o escopo daquilo que o cliente quer, né? E a gente desenvolve o material, desenvolve o conteúdo, utilizando os recursos, né, disponíveis, né, para poder fazer aquele material. Isso é muito gostoso, é muito legal. Eu já tive projetos que eu tive 100% de autonomia para criá-los e são os projetos que eu mais gosto de fazer, né? Utilizar as ferramentas disponíveis, utilizar a forma de linguagem adaptada, sempre conforme com o que o cliente pede, mas sempre tendo autonomia para criar. Eu acho que essa é uma das principais vantagens dessa profissão, é você poder ser criativo e ter essa autonomia de inovação. Tranquilo? O quarto ponto, ele se chama impacto positivo. Como assim, Vinícius? Impacto positivo? Do que você tá falando, cara? Impacto positivo. Eu já falei aqui para vocês em outros vídeos que educação é uma dádiva. Você poder compartilhar o seu conhecimento com uma outra pessoa, cara, isso é sensacional. Não necessariamente você vai fazer em todo o conteúdo de um vídeo, como você está assistindo aqui agora, que eu estou transmitindo o meu conhecimento. Às vezes, você vai ter que fazer isso no formato de texto, num infográfico, numa planilha, numa tabela, numa apresentação, né, de PowerPoint, vamos dizer assim. Às vezes é através de uma gamificação que você tem em mente que o importante é que você vai impactar a vida de alguém. Você vai compartilhar o seu conhecimento. E isso acaba trazendo um pouquinho assim de propósito também. Tá bom? E por último, e não menos importante, as oportunidades diversas. Pessoal, se você é uma pessoa profissional que gosta de sempre ser desafiado, ter novas demandas, novos projetos, sair às vezes de um projeto simples para um projeto um pouco mais complexo, de curto, médio, longo prazo, cara, é fenomenal, porque assim, você consegue desenvolver todo tipo de material, todo tipo de conteúdo, equipes e pessoas diferentes, você vai ter a oportunidade de conhecer diversos profissionais, participar de projetos, workshops, eventos, e eu acho que são uma das principais vantagens, a networking que é desenvolvida. E assim, você pode ter um projeto muito bem sucedido que você fez para uma empresa X, chegar numa outra empresa, às vezes aquele projeto que você fez anteriormente, querer, vamos dizer assim, tá? Replicá-lo para outra, e muda, porque vão ser outros profissionais, vão ser outros desafios. Às vezes, apesar da circunstância ser similar, não quer dizer que vai ser o mesmo caminho, e isso é muito legal. Às vezes, a parte do o que vem por aí, né, famoso friozinho na barriga, acaba sendo, um grande choque e, ao mesmo tempo, uma grande dádiva que você pode ter na sua carreira. Tranquilo? Mas nem todos são flores. Vamos falar um pouquinho disso agora, da parte contra da profissão. Tranquilo? Gente, tem coisa que não é nem contra, mas eu sempre penso que toda profissão, toda empresa, toda carreira vai ser repleta de desafios. E nem todos vão estar a nosso favor. Eu vou citar aqui algumas das principais questões que eu reconheço
que são mais desafiadoras para o dia a dia do profissional que é designer instrucional. A primeira delas, o aprendizado constante. Como nós vivemos numa era repleta de tecnologia, repleta de inovação a todo instante, é necessário sempre que o profissional esteja antenado no mercado. Um exemplo que eu vou citar aqui, atualmente nós estamos vivendo a era da IA. Então, gente, às vezes a gente está falando de uma IA que já está 2 anos no mercado, de repente chega uma nova IA que supera essa que já é predominante, e às vezes passa um período, essa IA que era predominante já deixa de ser novamente, ou ela volta a ter relevância no mercado. A questão das ferramentas de trabalho do dia a dia, a gente já fez um vídeo dando alguns exemplos das principais ferramentas que eu utilizo no dia a dia, que eu recomendo. E assim, você precisa sempre estar atualizado. Seja ela você fazendo através de cursos livres, assistindo vídeos no YouTube para poder buscar, né, novas softs e hard skills também é necessário. E não menos importante, eu acredito que a educação é fundamental. Não estou falando que você tenha que agora sair correndo e se matricular numa instituição de ensino para fazer, por exemplo, um curso de publicidade, curso de letras, um curso de qualquer que seja, não é isso. Se você tiver essa possibilidade de investir numa graduação ou uma especialização que vai agregar o seu conhecimento, sensacional, tá? Mas eu digo assim, acompanhe as inovações tecnológicas. Isso vai ser fundamental para você. O segundo ponto que eu também reconheço como um desafio, eu acho que é a grande dificuldade que o pessoal encontra no começo da carreira e até mesmo a longo prazo, é a questão dos prazos apertados. Eu brinco que o prazo apertado não necessariamente é porque o tempo para você produzir o material é ruim. Não é isso. Às vezes você não tem as ferramentas necessárias, às vezes o cliente pode ter um orçamento baixo para poder produzir o que você precisa, do que ele precisa, naquele período. Então tem que sempre levar em consideração o prazo. Dependendo do projeto, o tempo para desenvolver o curso pode ser curto, precisa de organização. Se às vezes você vai fazer um projeto que é somente texto, pode ser que você consiga atender. Se o cliente pedir para que você produza um vídeo, já muda muito a dinâmica, já muda muito o escopo do projeto, entendeu? Então, os prazos apertados eu considero como um grande desafio. 3. Multidisciplinaridade. Pô, o que é isso? Vamos lá. O designer instrucional ele precisa entender de várias áreas ao mesmo tempo. Como assim? Precisa entender de pedagogia, precisa entender de design gráfico e precisa ser um pouco, vamos dizer assim, especialista um pouquinho na parte de psicologia do aprendizado. Ele precisa ter um pouco de domínio técnico em ferramentas. Ele precisa ter uma boa oratória e comunicação. Então é um profissional que ele acaba tendo que conhecendo um pouquinho de vários nichos, né, como eu citei aqui, para que ele consiga desenvolver o melhor conteúdo para esse cliente, para esse público que vai receber o material final. Não adianta você ser um baita editor de vídeo, você ser um baita designer gráfico, você ser o melhor pedagogo do mundo, se você não souber, por exemplo, transmitir o conhecimento final que o seu cliente está pedindo. Não adianta você querer falar, por exemplo, o seu cliente fala, olha, eu quero que você explique para o meu time de vendas como funciona o processo X da empresa. Aí você vai, monta um baita slide, um baita vídeo, vai em estúdio, faz uma gamificação, um monte de coisa. E no final você falou do processo Z. Você não alcançou o seu objetivo? Então, é necessário entender, conhecer, por exemplo, o público-alvo. Não adianta você querer fazer um conteúdo, por exemplo, de ensino fundamental, né? Então, qual que é o ensino fundamental? Vamos colocar assim, uma média de crianças de 6 a 12, 13 anos, por exemplo, usando uma linguagem que a gente utiliza com uma galera do ensino médio, que já tem entre seus 15 e 17, dependendo de 18 anos. Ou também não adianta você querer ir para uma empresa
desenvolver um treinamento utilizando uma linguagem, por exemplo, mais sênior, né, para gerentes, diretores, né, utilizando uma linguagem de uma galera do ensino médio. Você não vai alcançar seu objetivo. O público que vai receber não vai se sentir confortável com aquele material que você produziu. Então é importante você ser multidisciplinar para conseguir ser um excelente profissional de design institucional. Vamos lá para o quarto tópico. Né? Que é depender de outras equipes. Eu brinco que uma das grandes vantagens de ser designer institucional é que, se você tiver um insumo, você consegue produzir muita coisa sozinho. Mas a gente sempre vai trabalhar com outras pessoas. Eu não sou o maior expert em edição, não sou o maior especialista em pedagogia, não sou o maior especialista, por exemplo, na parte de gamificação. Mas eu tenho colegas, eu tenho pessoas que trabalham comigo, né? E outras pessoas que fazem projetos simultâneos comigo que são especialistas. Então é uma via de mão dupla. O problema, às vezes, de trabalhar com outras equipes ou com outras pessoas é no sentido de você depender de, às vezes, ela te passar uma informação porque ela que detém o conhecimento e sem aquilo você não consegue avançar o seu material, você não consegue desenvolvê-lo. E por último, e não menos importante, questão do reconhecimento profissional. Eu brinco que muitas vezes o designer institucional, ele não é muito visto, né? Eu falo que ele trabalha nos bastidores. O pessoal geralmente dá risada que eu falo isso, porque quem vai ficar em evidência se for gravado o vídeo não vai ser você, tá? Na maioria das vezes, nós que produzimos o roteiro, que estruturamos o projeto, não aparecemos no vídeo, tá bom? A gente vai ser aquele cara que vai estar aparecendo no final do filme ali, vai estar o nomezinho branco ali dele, correndo no nome no meio de vários outros nomes. Então, é importante você entender que nem sempre o reconhecimento que você vai receber, ele pode ser que agrade, que ele vai preencher aquela sua necessidade interna, ou que muitas vezes vai satisfazer o que você esperava de reconhecimento, tá? Então, tenha em mente que você sim vai ser reconhecido pelo projeto, pelo todo, tá? Mas você nem sempre vai estar em evidência, nem sempre você vai ser o ganhador do Oscar, tranquilo? Então é importante trazer esses pontos. E por último, galera, para finalizar esse conteúdo, eu quero responder para vocês, vale a pena? Vale a pena sim ser designer institucional, desde que você goste de aprender coisas novas, tenha interesse em tecnologia e curta criar conteúdos, tá? Que você goste de lecionar, de ajudar outras pessoas, tá? Aí eu vou falar, essa é a profissão perfeita para você, tranquilo? Mas é importante sempre estar preparado para os desafios e buscar novos conhecimentos. Como qualquer outra profissão, a gente precisa sempre se aperfeiçoar, senão ficamos obsoletos. Ficamos ultrapassados e acabamos perdendo a corrida do mercado de trabalho, tá bom? E além disso, eu falo para vocês, desde quase 5 anos atuando nessa profissão, eu já passei por diversos desafios, diversos projetos e eu amo o que eu faço e eu recomendo sim, contando que faça parte do seu interesse e do seu objetivo. Tranquilo? Então eu agradeço pelo conteúdo de hoje, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, fala um pouquinho da sua profissão aqui, deixa no comentário que a gente vai responder tudinho. Você é designer instrucional, pretende ser, gostaria, ou a gente conta um pouco da sua história pra gente compartilhar, conversar, trocar uma ideia aqui, tranquilo? E então eu já agradeço, obrigado por tudo, nos vemos no próximo vlog, tamo junto!